A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz mais uma vez nós estarmos aqui juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor em mais uma lição da nossa querida EBD. Hoje é a lição número 12 da classe de jovens. Nós temos como tema: as cidades de refúgio são estabelecidas. Nós temos o nosso texto do dia, escrito em Salmos 46, primeiro, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A síntese da nossa lição diz: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Então, hoje nós vamos falar sobre as cidades de refúgio e elas vão ter um significado para nós hoje. O texto bíblico está em Josué, capítulo 20, versículos do 1 ao 6. Faça a leitura do texto. Nós estamos estudando o livro de Josué. Estamos já no final desse livro. Estamos finalizando também a nossa lição. Estamos na penúltima lição do trimestre. Então, faça a leitura e acompanhe a parte da história que nós vamos estudar hoje. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia sua missão. Então nós vamos ter muita coisa que acontecendo nessa parte da história e nós temos muitas lições para tirar dela. No primeiro tópico, nós temos: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. No primeiro subtópico, Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Então, para a gente iniciar, vamos diferenciar, né? Nós temos 2 tipos de homicídio. O homicídio culposo é quando não há intenção de matar. Já o homicídio doloso é quando há intenção de matar. Então, nós vamos estar falando desse primeiro, o homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. Na Terra Prometida não deveria haver nenhum tipo, nenhum traço de injustiça. Então o Senhor, ele determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Então o Senhor se preocupou em guardar essas pessoas para que elas não sofressem, né, como a lição própria diz, agressão ou vingança por parte daqueles, né, que foram, vamos dizer assim, prejudicados, né, que tiveram alguém tirado deles. Então, como que aconteceria isso? O acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, ou seja, por vontade própria, iria à cidade de refúgio, apresentaria seu caso à porta da cidade, seria submetido ao júri popular. E caso fosse absolvido, o agressor, ou seja, aquele, né, o assassino que foi lá buscar refúgio, moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Então a gente vai ver aí, né, Deus demonstrando a sua misericórdia, a sua justiça sobre o homem que, mesmo tendo errado, arrependido, se voltar para ele, né, e mudar, né, sua atitude. Então a lição vai trazer que isso seria demonstrar o significado mais profundo da palavra justiça. Esse é o nosso Deus, é um Deus justo. Mas a cidade de refúgio ela tem um significado para a gente hoje. Então, qual seria o significado espiritual das cidades de refúgio? Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas, etc., mas, sobretudo, pelo próprio Deus. Então, a segurança daquela pessoa ou daquelas pessoas que morariam ali naquela cidade de refúgio não seria por armas, não seria por exércitos, mas pelo próprio Deus. E assim é também conosco. Quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele, vão ao Senhor arrependidas, buscando segurança eterna, Ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não peguem mais, um fardo leve, né? E em contrapartida, não pequem mais, desculpa.
Ou seja, ele troca o fardo pesado por um fardo leve. E em contrapartida, oferece-lhes alívio e refrigério. Então, esse é o nosso Deus. Então, esse é o sentido da cidade de refúgio. Não? Onde é o nosso refúgio? Nosso refúgio é o Senhor. E, então, na própria palavra, né, diz que a gente deve lançar todas as nossas ansiedades a Ele. E Ele vai cuidar de nós, Ele tem cuidado de nós. Então, a gente, quando vai ao Senhor, mesmo errado, mesmo sobrecarregado do fardo do pecado, Jesus, Ele nos tira esse fardo pesado e troca pelo fardo dele, que é um fardo leve, e nos oferece esse alívio, esse refrigério, essa proteção que o nosso Deus é, nosso refúgio, nossa fortaleza, como bem lemos em Salmos. Então, tem uma parte, né, importante dessa cidade de refúgio. No terceiro subtópico, nós estamos falando sobre isso, é o perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Então, a vida lá seria tranquila, porém, se ele deixasse a cidade, estaria por conta própria. Todavia, olha que interessante, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando o seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir seu caminho. Então, se ele quisesse, não tinha nenhuma proibição, não tinha nenhuma regra que dissesse não pode sair daqui. Uma vez que entrou, não pode mais sair. Não tinha essa regra. Mas, se ele quisesse deixar a cidade, ele era livre para fazer isso. Poderia sair, né, do jeito que quisesse, né, se quisesse sair. Porém, quando ele saísse, se por acaso a pessoa que queria vingança contra ele, o matasse, essa pessoa não seria culpada do sangue. Então, não havia a proibição para sair, né? Se a pessoa, o acusado de cometer homicídio culposo estava ali, foi por conta própria, ele foi, e se ele saísse, também por vontade própria saiu. Então, quando ele saía dali, a proteção que era garantida para ele na cidade de refúgio, do lado de fora, ele não tinha essa garantia mais. E da mesma maneira, sair da cidade de refúgio chamada Jesus Cristo também não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Então é um perigo a gente sair do nosso refúgio, que é Jesus. Uma coisa também interessante é que ninguém era expulso da cidade de refúgio, ninguém podia ser colocado para fora da cidade de refúgio. Ele sairia se ele quisesse. Então é bem assim também a presença do Senhor. Ninguém é expulso da presença do Senhor. Quem sai, sai por livre e espontânea vontade. Então, mas há um perigo do lado de fora do nosso refúgio, que é Jesus Cristo. Há o perigo da morte eterna. Então, que nós possamos ficar dentro, ficar do lado de dentro, porque aqui, né, no refúgio, que foi o Senhor que estabeleceu para nós, nós estamos protegidos do mal. Estamos com aquele que pode todas as coisas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai agora para o segundo tópico da lição. Os levitas exigem sua herança. Há demora em conceder a herança dos levitas. Então houve aí uma demora para se dar essa herança dos levitas. Vamos ver o que aconteceu. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio, no que foi obedecido. Ele foi obedecido esse pedido do Senhor, que fosse separada as cidades de refúgio. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles, mas nada foi feito nesse sentido. Então, a gente sabe, né, que os levitas eles não receberam terras por herança, mas o Senhor estabeleceu que as cidades de refúgio estavam dentro daquilo que seria dado para os levitas. Mas, infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles as reivindicaram. Eles precisaram ir lá pedir para que a cidade que Deus tinha dito que seria para eles
fosse dada. Então a Bíblia vai dizer que é melhor dar, né, do que a gente receber, né? E muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. O que é que isso faz lembrar? Como é que a gente traz isso para uma aplicação nos nossos dias? Às vezes a gente está tão comprometido em fazer as coisas, vamos dizer assim, na obra do Senhor, na casa de Deus, que nós esquecemos de alguns detalhes. Por exemplo, o dar. A gente se esquece das pessoas que estão necessitadas, a gente esquece de perguntar à pessoa que está do nosso lado como ela está, se ela está precisando de alguma coisa, se que você possa ajudar, ou que você possa buscar ajuda também para ela. Então, às vezes, nós esquecemos alguns detalhes mais uma vez, né, vou trazer o versículo, né, que mais é importante, né, ou melhor coisa é dar do que receber. Então, a gente se doar é muito melhor, muito mais beneficente do que a gente receber. A gente também é beneficiado quando a gente recebe, é sim, mas que coisa boa é a gente poder dar. Então, os levitas, né, eles tiveram a sua herança aí demorada, né, por conta de uma falta de, vamos dizer, de visão da liderança, mas eles receberam quando foram lá e reivindicaram. E aí veio o estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas, eles receberam 48 cidades, e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto, e mais 450 metros após, ou seja, ao todo 900 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste, e a cidade no meio para que eles pudessem morar. Então, ao redor ficaria o pasto, né, para que eles pudessem cuidar dos seus animais, e ali no meio a cidade onde eles morariam. Então, ao todo, os levitas receberam 48 cidades. Lembrando que eles receberam as cidades, mas essas cidades pertenciam às tribos, né, onde aquela terra estava estabelecida. Os levitas, eles se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso, o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Então, o Senhor ele estava sempre cuidando, porque os levitas, eles foram separados para o trabalho do Senhor, né? Então, o Senhor mesmo disse, né, que ele seria a herança dos levitas. Eles receberam a maior herança de todos. E como eles tinham, né, somente essa função, eles tinham a dedicação exclusiva ao Senhor, ele fazia questão, né, de cuidar daqueles que cuidavam da sua casa, daqueles que cuidavam da sua obra. É interessante, a lição vai trazer para a gente que Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém. O que seria lá? A cidade do grande rei. E ali também se edificaria o templo do Senhor. Então o Senhor já pensou, né, onde é que vai ser o templo. Então vamos colocar os sacerdotes ali próximo. Colocou eles nas terras de Judá e Benjamim, que era onde se daria a construção do templo. E aí a gente chega no terceiro subtópico, do segundo tópico, que fala da fidelidade de Deus. Josué vai declarar a fidelidade de Deus, e aí eu queria ler o texto que está em Josué, capítulo 21, versículos do 43 ao 45, e ele diz o seguinte, só abrir aqui. Assim o Senhor deu a Israel todas as terras que havia prometido sob juramento aos primeiros pais. Os israelitas invadiram e conquistaram as cidades e passaram a viver nelas. E o Senhor deu paz a Israel de todos os lados, como havia prometido aos seus antepassados. Não havia inimigo que pudesse levantar-se contra a nação israelita. O Senhor deu a Israel a vitória sobre todos os seus inimigos. Realizaram-se todas as coisas boas que o Senhor havia prometido à casa de Israel. Ele cumpriu as suas palavras em tudo. Então, Josué estava ali declarando a fidelidade de Deus. Todas as coisas que sucederam, desde o dia que eles saíram do Egito, cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Tem que lembrar desse detalhe.
né? Que aqueles que amavam o Senhor, aqueles que acreditavam no cumprimento da sua promessa, eles foram até o fim. O Senhor deu a eles aquilo que tinha prometido, mas os rebeldes, aqueles que não confiaram plenamente no Senhor, eles ficaram pelo caminho e não puderam desfrutar daquilo que o Senhor tinha reservado para eles lá na frente. É triste, né? Mas o Senhor, ele continua sendo fiel. Nós precisamos lutar para que nós possamos trilhar o caminho que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Não, nunca duvide do Senhor, porque Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele promete nas nossas vidas. E então chegamos agora no terceiro e último tópico da nossa lição. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. 2 tribos e meia são despedidas. Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Então, algumas lições atrás nós vimos essa parte da história, né, onde os israelitas estão para atravessar o Rio Jordão e Josué convoca os guerreiros dessas tribos. Essas tribos já tinham recebido a sua herança ali antes do Jordão, já tinham se estabelecido ali, mas Josué vai convocar os guerreiros para atravessar o rio com eles e lutar para conquistar aquelas terras do outro lado do rio. E esses guerreiros, eles abraçam a causa e vão também guerrear por aquilo que era a herança das outras tribos. Então, aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar os seus familiares. Então, a sua missão, né, a missão que lhe tinha sido outorgada, havia finalizado, havia sido concluída, então agora era hora de retornar para o lar. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completar todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Então, eu achei essa parte da lição muito interessante e muito bonita. A gente falou disso na aula passada. Nem sempre, né, nós vamos ter projetos, na verdade, muitas vezes, né, Deus vai colocar projetos nas nossas mãos, projetos grandes, e nós vamos começar esse projeto, mas nós não vamos vê-lo finalizado. Ou às vezes nós vamos plantar algo e nós não vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos. Outros vão colher, outros vão finalizar. E aí estava acontecendo também com essas tribos, né? Eles foram conquistar, né, Canaã, mas eles não viram toda Canaã conquistada, eles tiveram que retornar. Até ali foi o papel deles, né, foi cumprido. E a lição vai trazer justamente isso, né? Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus sempre são alcançados. A conquista integral de Canaã, ou seja, de todo o território de Canaã, conforme pronunciado pelo Senhor, cumpriu-se somente séculos após, no auge da monarquia judaica. Então só aconteceu lá na frente. Mas essas 2 tribos e meia, elas participaram, né, daquilo que foi a conquista da terra prometida pelo Senhor. E aí Josué vai fazer uma exortação, que é uma exortação à obediência. Josué, ele vai reunir essas 2 tribos e meia, vai agradecer a eles pelo esforço, né, por terem lutado pelos seus irmãos, ali as guerras do Senhor, e eles foram obedientes, né, eles foram obedientes. Imagina, né, você deixar sua família para atravessar ali o rio, você está na incerteza se volta. Será que você volta dessas batalhas? E eles abraçaram a causa por algo que seria para os seus irmãos. E Josué ali agradece ao povo, né, aquelas 2 tribos e meia, e no final Josué exorta. Né? Josué os exortou aqui, tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. Então, isso é para nós também. Nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor, né? Independente da situação, independente da fase da vida que nós estamos passando, nós precisamos nos manter fiéis. Josué, ele está
chamando a atenção daqueles homens, né, daquelas 2,5 tribos, para que eles não esquecessem que a obediência ao Senhor era mais importante que qualquer outra coisa. E aí a gente chega no terceiro e último subtópico, né, falando sobre o altar junto ao Jordão. Olha o que aconteceu. Aquelas 2,5 tribos voltam, né, estão no seu caminho de volta para suas casas. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, na verdade 2,5, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Então é interessante, né? Porque precisa se ter diálogo, né? Comunicação, isso é muito, muito importante entre os irmãos, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. A gente precisa estar sempre nessa união, né? Salmo 133 já diz, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a gente está falando não somente da parte, né, de viver pacificamente, mas de ter uma boa comunicação. É muito importante a comunicação. Eu acho que é essencial para qualquer tipo de relacionamento. Então, entre os irmãos, né, na nossa vida, na igreja, nós precisamos ter essa comunicação. Vê só que quando eles explicaram, né, que não era um altar para fazer sacrifício, mas era um memorial. Eles estavam tão emocionados que eles quiseram demonstrar isso como um memorial. Então, após eles se explicarem, o monumento foi aceito pacificamente. Então, faltou o que ali? Diálogo, faltou comunicação. Mas graças a Deus que o episódio se finalizou bem, né? De forma pacífica. E aí a gente chega na conclusão da nossa lição. Faça comigo essa leitura. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Então, que o Senhor possa ser o nosso refúgio, que nós possamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Que você possa ter uma semana excelente, que no próximo final de semana nós possamos estar de volta para finalizar essa lição que foi tão rica, que trouxe tanto aprendizado para a gente. Eu estou amando essa lição e vou ficar com muita saudade, com um gostinho de quero mais, porque foi uma lição que trouxe muito aprendizado para nós. Então, que o Senhor Jesus ele te abençoe e até a próxima. A paz do Senhor.